Ei, pessoal, hoje é sexta-feira, dia do perfil da semana, e o personagem escolhido é o Supremo Tribunal Federal. A corte está super demandada, mais do que nunca na Berlinda, por conta da crise política em meio à pandemia no país. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte judicial do país, composta por 11 ministros. Hoje, sob a presidência do ministro Dias Toffoli. No tripé de poderes que sustenta a democracia brasileira, cabe ao Supremo zelar pelo cumprimento da Constituição. Eu vou conversar com a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marjorie Marona, que é também coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. Falei certo, Marjorie? Tudo certo, Vivian. Então, vamos começar. O Supremo está na ordem do dia, super demandado e, ao mesmo tempo, satanizado. Como é que você está vendo esse nosso personagem neste momento? Vivian, bom, prazer estar aqui com você, conversando mais uma vez, né, um pouco a respeito do Supremo, que tem sido meu objeto de estudo há algum tempo. Vivian, o protagonismo que o Supremo assumiu na crise, né, não chega a espantar. Né, em inúmeras outras oportunidades, acho que inclusive aqui a gente até já comentou sobre isso, né? A gente tem um desenho constitucional que favorece esse protagonismo, depois a reforma do judiciário ainda aprofunda as possibilidades de ampliação do papel institucional do Supremo, e ele mesmo tem construído uma trajetória, né, de ampliação das suas próprias competências e, com isso, se colocado aí como um ator político fundamental no cenário. Né? Então, o protagonismo do Supremo era esperado por aqueles mais atentos aí ao padrão de atuação da Corte. Né? Nesse momento, o Supremo está atuando de uma forma mais evidente na solução da crise, mas ele chega, e até antes mesmo da chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil, ele já vinha aí se somando a outras lideranças políticas, né, tentando formar uma espécie de coalizão institucional de contenção, né, dos arroubos mais individualistas e autoritários do presidente da República. Então, ele já vem se colocando como um ator importante desde o início do governo Bolsonaro. Né? E a crise de governabilidade que vinha se desenhando já desde o início do governo Bolsonaro, agora ela atinge, de fato, patamares seríssimos, né, que colocam em xeque até a própria permanência ou possibilidade da democracia no Brasil. Então, o Supremo é um ator fundamental, me parece que é esperado que ele seja um ator fundamental, e ele tem se colocado na cena, por um lado, na gestão da crise, e agora sendo chamado também para atuar aí na possibilidade de construção de uma saída para essa crise. Uhum. Agora, só para a gente entender melhor, que personagem é esse que está nessa circunstância, assumindo ou ganhando ainda mais protagonismo nessa circunstância, vamos entender um pouco do que é o perfil desse personagem, que é composto, na verdade, por 11 ministros, não é? E que tem nuances, diferenças de posições e tal. Como é que você descreveria essas diferenças e diante desta crise que nós estamos vivendo, inclusive de governabilidade, como é que os diversos personagens, quem que se destaca nessa composição, e como é que você vê a atuação desses diversos personagens? Interessante, Vivi. Então, acho que a gente tem duas coisas. Primeiro, é entender que o Supremo Tribunal Federal ele é uma corte constitucional bastante peculiar, né? Porque a nossa Constituição ela sobrepõe competências ao Supremo. Então, o Supremo atua como uma corte constitucional propriamente, né? Quer dizer, ele faz a revisão constitucional das leis, né? Mas ele também atua como última instância do Poder Judiciário, então ele recebe, né, centenas de recursos sobre os quais ele tem que se manifestar, e atuando aí
como uma espécie também de orientador dos juízes de primeira instância, e ele ainda tem uma competência criminal, que essa é a que se tornou mais visível nos últimos tempos, né, em função da agenda anticorrupção que se estabeleceu no Brasil, no modo como essa agenda foi construída, né? Então, ele também tem uma competência criminal que faz com que ele atue aí, isso vinculado ao foro privilegiado, que ele atue aí, que haja a possibilidade de ele, então, processar e julgar por crimes comuns, né? Políticos, deputados, né? Então, assim, políticos do primeiro escalão, digamos assim, é o próprio presidente da República, como está acontecendo aqui, né? Então, o Supremo, ele tem uma ampla competência, mas é interessante a gente observar, e você chama atenção para isso, né? O Supremo é feito de 11 ministros, né? Muitas vezes, essa dimensão de atuação mais colegiada do Supremo, ela de fato tem ficado secundarizada em relação a um certo protagonismo individual dos ministros do STF. Não é verdade? Só observação, eu queria chamar a atenção para o que o ministro Marco Aurélio Mello falou, a defesa que ele fez de que as questões mais relevantes sejam levadas para o pleno, né? Seja levado para o conjunto. Então, há, inclusive, posições lá dentro chamando atenção para isso. A literatura aponta para esse exacerbado individualismo, protagonismo individual, né? Quer dizer, a gente tem hoje um conjunto de mecanismos que possibilitam aos ministros individualmente, né? E aí a gente poderia lembrar, né? Pedido de vista, a gente tem o célebre caso que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, não devolve o processo no prazo regimental e não há nenhum tipo de penalidade para isso, né? Então eles controlam, os ministros conseguem controlar a agenda, né? Ou liminares, como foi o caso agora do ministro Alexandre de Moraes, né? Através de liminares, decisões que são decisões que não necessariamente são pautadas imediatamente para o pleno, como você mesmo chama atenção aí, né? E que ficam surtindo efeitos, muitas vezes até que a questão seja resolvida por outros meios. Então, a gente tem... Só fazer um parênteses aí, aproveitando esse gancho, essa questão do Alexandre de Moraes, especificamente, como é que você viu esse episódio, não é? Ele tem que fazer uma leitura constitucional. O presidente, de fato, indicou um nome que foi colocado sob suspeição por uma fala de Sérgio Moro, não é? Na saída dele do ministério. Do ponto de vista do cumprimento da Constituição, da leitura constitucional, como é que foi essa atuação do ministro? O Supremo, enquanto corte, ele foi fortalecido pelo desenho de 88, isso possibilita que ele, de certa forma, altere o próprio modelo aí de relação entre os poderes, ele se torne um protagonista. Por outro lado, ministros individualmente têm, né, instrumentos que possibilitam aí uma atuação a partir das suas próprias agendas, das suas próprias perspectivas, né? E agora o caso do Alexandre de Moraes, da liminar do Alexandre de Moraes, ilustra isso justamente porque você tem um ministro que, na verdade, toma uma decisão individual, né? E que afeta, ou que pelo menos coloca a questão de até onde o Supremo Tribunal Federal pode ir, né? No que diz respeito à sua capacidade de intervenção em decisões que são de natureza política. Né? Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, ela se sustenta num argumento muito genérico, né, de que existe possibilidade de controle judicial sobre atos da administração pública, né, mas ela, de fato, não auxilia que a gente possa saber ou construir um entendimento sobre que atos são esses, em que circunstâncias, né? Como que isso pode, que tipo de controle pode ser feito, né? Não é um caso isolado, né, Vivian? Se a gente lembra do ministro Gilmar Mendes, no caso da nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, nós temos uma situação muito similar. Lembrado, né? E aí a gente fica com isso, decisões pontuais que não constroem, no fundo, uma segura interpretação acerca de uma questão tão fundamental, né?
e que, portanto, servem muito mais à conjuntura do que propriamente a construção da compreensão da constitucionalidade, né? Agora, deixa só porque você falou do Marco Aurélio Melo, né? E tem a ver com isso, a reação do Marco Aurélio Melo, né? Ela também é muito curiosa, Vivian, porque o Marco Aurélio Melo, ele é um ministro que ele é conhecido como Mister Divergência, né? Ele é um ministro... Exato. É muito engraçado que ele venha se colocar, né, como o bastião da moralidade do colegiado, né? Quer dizer, chamando a importância do colegiado, quando ele próprio é um ministro que diverge em 90% das situações, né? Assim, a gente brinca em ciência política que quando a gente vai fazer modelo analítico para analisar, né, padrão de comportamento do tribunal, a gente tem um modelo com o Marco Aurélio e um modelo sem o Marco Aurélio. Porque, de fato, o Marco Aurélio parece ser exceção que confirma a regra, né? Ele está sempre divergindo. Verdade, mas o fato é que o Supremo está sendo colocado à prova, né? Ele está sendo cutucado, a situação que a exacerbação das circunstâncias aí coloca à prova. E não existe vácuo de poder, né? Exato, exato. No momento que há problema de governabilidade, isso não, tende a esse crescimento? Isso seria esperado, não é? Como você falou? Acho que sim, a gente pode inclusive lembrar que ficou muito em evidência essa liminar do Alexandre de Moraes, né, nos últimos dias, na última semana, mas a gente tem um importante inquérito que foi constituído também a partir das declarações do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, e das acusações que fez quando deixou o ministério, e esse inquérito está em andamento, tá, com o ministro Celso de Mello, né, quer dizer, e esse inquérito, ele, assim, em hipótese, né, virtualmente, ele pode redundar na cessação do mandato do presidente da República, né? Se ficar comprovado, houver um processamento, julgamento e uma condenação por crime comum, e ele está sendo aí investigado por obstrução de justiça, ele está sendo investigado por advocacia administrativa, né? Todos são crimes comuns que podem levar aí, no caso de condenação, a uma cessação antecipada do mandato, né? Então, o STF está no centro, não apenas pela sua atuação direta, mas também por via indireta, porque a sua atuação acaba, evidentemente, ressoando, dando sinais para que os outros poderes e para que os outros atores aí, né, também se manifestem e se coloquem, né, nesse cenário de construção de uma saída para essa crise. Ainda tentando entender essa composição e esses personagens dentro do personagem, o Dias Toffoli recebeu lá a visita, uma visita surpresa do presidente da República, acompanhado por ministros, acompanhado por empresários, enfim, foram lá discutir o grande perrengue da indústria brasileira por conta, enfim, foi colocado, para simplificar, foi isso que eles foram fazer lá. Agora, ainda voltando na questão da individualidade, como é que o comportamento individual, o Dias Toffoli tem, pelo menos nos bastidores, é o que vaza na imprensa, tem ficado incomodado com algumas manifestações, como, por exemplo, a do Alexandre de Moraes, essas manifestações que poderiam criar turbulência política ainda maior. E ele tem feito um discurso, inclusive ele assumiu com esse discurso de união, de equilíbrio entre os poderes, de harmonia e tal. E parece que ele tem tentado apagar incêndio interno, não é? Isso, mais essa visita e o comportamento que ele assumiu nessa visita, como é que você avalia o Dias Toffoli, que, afinal de contas, é o homem que tem a agenda na mão?
né? Bom, o Dias Toffoli está na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um papel institucional importante a cumprir no estabelecimento de relações com outros dois poderes, né? Ele tem optado desde o início da sua presidência, né? E junto ao governo Bolsonaro, ele tem optado por uma via de cooperação, construção cooperativa, né? Bastante diferente do que a gente tem observado nos autos, né? Quer dizer, quando o Supremo atua nos autos, e aqui vou lembrar, porque eu acho que é um bom exemplo disso, né? O Supremo foi muito importante para resolver o conflito federativo que envolvia aí as medidas de isolamento e redução de mobilidade em face da pandemia de Covid-19, né? Então, ali, o Bolsonaro já vinha tensionando com governadores e prefeitos, né? Isso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal acabou empoderando governadores e prefeitos, permitindo que eles pudessem tomar, né, medidas de isolamento e de contenção de mobilidade a despeito do discurso e das atitudes que a presidência da República vinha indicando, né? Então, isso que eu digo, o Supremo Tribunal Federal, nos autos, né, ele vinha atuando numa espécie de coalizão institucional de contenção, né? Ou como inserido numa coalizão institucional de contenção, né? O Dias Toffoli, por outro lado, enquanto presidente do Supremo, né, embora não desautorizasse, e até tem poucos mecanismos para formalmente fazê-lo, né, mas vinha atuando muito mais numa lógica de redução dos conflitos e tentativa de construção de pontes com o Poder Executivo, né? E vem fazendo isso até o presente momento, não é verdade? Quer dizer, vem uma atuação que a gente pode chamar de baixa intensidade, né? No sentido de tentar acalmar os ânimos e construir pontes com o executivo, né? Essa visita dessa semana, né, que parece, pelo menos pelo que a gente viu na imprensa, incomodou muitos dos ministros, né? Essa visita teria sido uma visita surpresa do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que ela pode ser lida... Direito à live, né? Transmissão ao vivo. Exatamente, não, Que tudo, foi né? sem avisar o próprio Toffoli, né? Eu acho que ela pode ser lida, Vivian, a partir da disputa que o Marco Aurélio acabou estabelecendo com o Alexandre de Moraes na semana passada. Quer dizer, essas disputas públicas entre os ministros, elas corroem, erodem a legitimidade do Supremo, né? Elas não são saudáveis para manutenção da própria posição institucional que o Supremo tem que assumir nesse momento, né? Então, a gente já viu isso acontecer antes, né? Assim, não é novidade, né? Disputa entre os ministros. Eu até tenderia a dizer que num momento como o atual, elas até devem reduzir. Acho que a gente pode esperar uma disputa individual, pública entre os ministros, num tom abaixo, né? Isso porque o Supremo está sob ataque? Exatamente, isso porque o Supremo está sob ataque, né? Então, a gente pode imaginar que o Supremo venha a dar sinais de coesão, de união, com decisões majoritárias, com decisões ou com amplas margens, né? Uma menor exposição dos conflitos internos na mídia. A gente pode imaginar alguma coisa nesse sentido para resguardar justamente a legitimidade da corte e, com isso, a sua capacidade institucional, quer dizer, a capacidade que ela tem, de fato, de atuar na gestão ou na resolução da crise, né? Mas, e aí, nesse sentido, quer dizer, o modo como o Marco Aurélio Mello, logo ele, com a sua trajetória, reage à medida do Alexandre de Moraes, e aqui eu nem estou entrando no mérito, eu pessoalmente acho que ela tem vários problemas, né? Assim, mas o modo como ele reage à decisão, de certa forma, dá uma brecha, ou sinaliza ao executivo, né? A possibilidade de o executivo retomar um contato, fazer uma investida junto a um presidente que já vinha também se colocando nesse sentido, né? Isso não é o foco da nossa conversa, mas rapidamente, que problemas você vê na decisão do Alexandre de Moraes? Primeiro isso, eu acho que o Alexandre de Moraes perde ali uma importante oportunidade de fato, construir uma interpretação constitucional clara, né, sólida, a respeito do que realmente é a questão, né?
que tipo de controle judicial se pode fazer sobre atos administrativos. Então, a gente tem, na verdade, do ponto de vista da base normativa, né, ele está alterando num princípio muito genérico. É possível fazer controle judicial sobre ato administrativo, né, mas quais os limites, que tipo de ato, de que modo, nada disso está na decisão. Depois, do ponto de vista fático, embora ele invista bastante, né, nos fatos, nessa parte da construção da decisão, né, a gente tem ali também uma questão que é, assim, uma quase antecipação de julgamento, né? Porque se de fato aqueles fatos ali constituem elemento suficiente para que ele possa proferir uma liminar em mandado de segurança, né? Então você tem a caracterização de um conjunto antecipadamente, né? De um conjunto de crimes. Então, ele concede a liminar porque ele considerou a possibilidade da fala de Moro ser uma situação real. Exatamente. Ou até, não apenas a fala do Moro, mas também a resposta que o próprio Bolsonaro deu quando do seu pronunciamento, né? Quase como que uma confissão. Mas, quer dizer, ele tá antecipando, e se a gente coloca isso em paralelo com o que está acontecendo no inquérito, que é o inquérito em que, de fato, essas questões estão sendo julgadas, né? Esse inquérito que está com Celso de Mello e que envolve essa disputa entre o Moro e o Bolsonaro, né? As trocas de acusação aí, os caminhos do inquérito não apontam para isso. Pelo menos nesse momento, não está muito claro, né? Até porque existem outros atores muito importantes quando a gente pensa nesse inquérito, mas não está muito claro que, de fato, haverá a possibilidade de condenar o Bolsonaro em função daquelas acusações que foram feitas pelo Moro, né? E sequer está muito claro se há a possibilidade de condenar o Bolsonaro sem condenar o Moro, né? Porque como é que você condena o Bolsonaro, por exemplo, por obstrução de justiça ou por advocacia administrativa e não condena o Moro por prevaricação ou pelo menos por contravenção penal? Se o Moro sabia desses crimes, ele tinha que... Parece, no depoimento dele, passa uma impressão dele tergiversar com medo, inclusive, dessa questão que você está colocando aí, né? E nesse caso a gente... se complicar. E nesse caso a gente tem que dizer que o Procurador-Geral da República foi muito hábil, né? O Procurador-Geral da República, primeiro é bom lembrar, né? E aí só um passo atrás, como é que tramita um inquérito, um processo desse tipo, né? Quer dizer, a gente está na fase de inquérito, que é uma fase de investigação, né? Mas para que de fato a ação propriamente penal comece, o Procurador-Geral da República tem que ficar convencido a partir do inquérito, de que há ali, então, indícios fortes de materialidade e de autoria, né? É muito difícil do modo como está se encaminhando o inquérito que ele denuncia afinal, até pela relação que ele tem com o presidente da República, que é o único que pode o reconduzi-lo ao cargo, né? Foi quem o indicou e é quem pode reconduzi-lo ao cargo. Né? Então, o Procurador-Geral da República foi bastante hábil também na construção, né? E agora, de certa forma, quando pede determinadas provas, solicita determinadas testemunhas, ele vai conduzindo o inquérito de um modo que não está claro hoje, né? Se haverá possibilidade de resolução por essa via da crise, né? E nesse sentido, será possível punir o Bolsonaro por qualquer um desses crimes, né? O que torna mais grave a decisão do Alexandre de Moraes, que antecipa tudo isso, né? E faz uma intervenção ativa, né? Não há nada, Vivian, talvez assim, não haja nada tão propriamente político do que a indicação de ministros, de cargos de confiança, né? Quer dizer, é do coração da política, é uma intervenção que vai no coração da política. E aprovado no Congresso, né? Indicado pelo presidente, aprovado no Congresso. Já havia sido, exatamente. Quando da BIM, né? Eu queria retomar, nós passamos só passando a questão do Supremo estar sob ataque. Sob ataque, né? Nós estamos vendo aí as manifestações que vêm ocorrendo, né?
diz que tem até acampamento, né? Já tem matérias mostrando que tem acampamento de grupos bolsonaristas lá, fazendo ameaça, acampado na Praça dos Três Poderes, ameaçando o Supremo Tribunal Federal e fazendo convocação, inclusive, na internet para, diz que tem uma caravana chegando nessa sexta-feira, em Brasília, e uma convocação para uma invasão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional também. Então, esse é o clima, neste momento, do bolsonarismo e dos bolsonaristas em relação aos demais poderes. Nós sabemos que tem na mão do Supremo Tribunal Federal um inquérito que está sendo conduzido e que foi aberto pelo próprio Supremo, das fake news, que envolve justamente esse mundo bolsonarista nas redes sociais, enfim, há toda uma série de implicações. Qual que é a possibilidade, quão forte está o Supremo, né? Quão forte é o Supremo para enfrentar estes constrangimentos e ameaças que podem, eventualmente, se tornar reais, não é? A gente tem visto uma movimentação, inclusive, na última manifestação, agressões concretas que foram realizadas ali contra pessoas, contra a imprensa, especificamente, né, nesse domingo. Vivian, do ponto de vista de intervenção no resultado da atuação do Supremo, eu acho pouco provável, e eu vou te explicar por quê, né? Porque mesmo em situações de normalidade democrática, né, de normalidade institucional, existem mecanismos aí de parte a parte, aí eu estou falando da relação entre os três poderes, né, de um controle mútuo. Né? Então, se o Supremo avança um pouco, o Legislativo tem mecanismos, né, que pode contê-lo. Né? A gente observou um tempo atrás a discussão até da PEC da Bengala, né? Quer dizer, o STF avançou demais, o Congresso tem como dar uma retalhada. Né? O Executivo tem o orçamento na mão, quer dizer, existem mecanismos institucionais que operam no estabelecimento de relações minimamente equilibradas entre os poderes. Né? Por outro lado, mesmo, e ainda assim, em situação de normalidade democrática, o Supremo tem cada vez mais, né, se relacionado com a opinião pública de modo a buscar ampliação da legitimidade das suas decisões, principalmente aquelas mais controversas. Né? Então, a gente falava aí a grande visibilidade que os ministros ganharam nos últimos anos, né? O modo como eles livremente se manifestam nas redes sociais, né, na imprensa de um modo geral. Né? Então, não há dúvida que o Supremo fica de olho, sim, na opinião pública. É um termômetro, né, para o Supremo aquilo que, o modo como a sua imagem pública é construída, enfim, né? Mas o que eu acho que acontece agora tem uma natureza um pouco diferente, sabe? O que acontece agora é que o ataque ao Supremo, ele na verdade é um ataque à democracia, né? Então, não se está atacando o Supremo Tribunal Federal propriamente com a possibilidade de fazer uma intervenção no resultado, de pressionar por um resultado X ou por um resultado Y, né? Hoje se ataca o Supremo Tribunal Federal, assim como se ataca o Congresso Nacional, né, como expressão de um ataque ao regime democrático, à democracia. E o Supremo, me parece que compreende isso bem. Né? Então, o que está em questão aqui é se teremos condições de manter, né, atravessar esse período de crise, né, e manter de pé, né, o regime democrático, ou se não teremos. Né? Tá nas mãos do Supremo manter de pé? Em boa medida, mas não só. Né? Assim, tá nas mãos do Supremo, mas primeiro, eu não acho que o Supremo... Eu digo diante das circunstâncias. Não diria isso. Do executivo. Não diria, vou te explicar por quê, Vivian. Voltando à questão do inquérito. Hoje a principal questão no Supremo que pode causar a antecipação do fim do mandato do Bolsonaro é esse inquérito que envolve as acusações recíprocas entre Moro e Bolsonaro.
né? Então, seria a possibilidade do Supremo condenar por crime comum o presidente da República. Então, veja que não se trata de impeachment, não se trata... É uma terceira via, para além de impeachment, de renúncia que andava no debate público, é uma terceira via de solução para crime que coloca o Supremo no primeiro plano. Mas mesmo nessa ação, Vivian, a gente já falou aqui, o PGR tem um papel fundamental. Se ele não denunciar, não tem ação. E mais, a Câmara de Deputados. Porque se o PGR chega a denunciar, a Câmara tem que ser informada e ela tem que autorizar, tal qual no impeachment ela autoriza o processamento por crime de responsabilidade, aqui ela também autoriza. Então, mesmo mobilizando esse mecanismo que hoje o coloca, né, de fato como um ator fundamental na construção de uma saída para a crise, né, ele não joga sozinho. Você tem outros relevantes atores aí com os quais você vai dialogar e construir saídas institucionais. E a gente espera que todos eles continuem trabalhando firmes para que a gente possa manter a democracia em pé, não é? A gente espera. Todos têm que responder, não é? Exatamente, exatamente. Marjorie, muitíssimo obrigada. Quase falei seu nome errado. Estou falando certo? Marjorie, tá certo. Marjorie, muitíssimo obrigada por atender a gente. Foi uma conversa ótima. Eu podia ficar aqui o resto do dia, né? Tratando desse assunto com você que conhece tanto, foi ótimo mesmo. Conversar sobre o nosso personagem de hoje, o personagem da semana, na verdade, nesta sexta-feira. Obrigada. Obrigada a você, Vivian. Sempre um prazer, eu estou à disposição. Um abraço. Abraço.